dos Cânticos, ou o Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Olha que lindo esse versículo. Vou ler de novo. Cantares, capítulo 6, versículo 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Olha que lindo esse texto bíblico, onde o sábio Salomão escreveu, e eu quero usar esta leitura para ministrar uma mensagem temática para vocês nesta manhã, para que a sua semana seja uma semana fortalecida e abençoada pelo Senhor. Amém? Então nós vamos falar sobre as 4 fases da igreja, nesse texto ao qual lemos. Será dividido assim: alva como o dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Ok? Vamos lá. Que Deus abençoe vocês que já estão aí nos assistindo. Compartilhe essa mensagem. Vamos passar para frente aí. Alva do dia. Nós estamos falando da igreja do Senhor. Esse texto está sendo utilizado para tipificar a igreja do Senhor Jesus. Então, quem é esta? É a igreja. A igreja que aparece como alva do dia. Aleluia. Esta primeira parte se trata da igreja criada no Pentecostes. A igreja criada no Pentecostes, a alva do dia, ela tipifica o período da origem de nossos pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó. Então a igreja que foi criada no período de Abraão é a igreja do Pentecostes. Por que era a igreja do Pentecostes? Tipifica a igreja alva do dia, a do amanhecer, o do início, o do começo, o do nascer do sol. Período inicial da igreja. A igreja começou realmente foi no Pentecostes. Por isso se trata do pai da fé, o primeiro, Abraão. Porque Abraão, ele era um homem de fé. Ao sair da sua terra, demonstrou a fé para uma terra peregrina. Com isso, Abraão era um homem que tinha altar. Altar e sacrifício. Altar tinha sacrifício, gerando comunhão através da oração, da intimidade com Deus. Então Abraão recebeu promessa. Abraão obedeceu sem limites ao Senhor, mostrando o tamanho da sua fidelidade. Então observem que Abraão possuía altar, sacrifício, oração, obediência, fidelidade, e com isso resultava-se nas promessas de Deus na sua vida. A igreja primitiva, ela nasceu na oração. O fogo desceu, foi na oração. O Pentecoste aconteceu na oração. Então com isso veio as bênçãos de Deus pelas promessas que o Senhor havia dado à igreja. Então a igreja, ao nascer,
como a alva do dia, ela foi recebendo as bênçãos do Senhor, e ela foi crescendo porque havia comunhão, havia oração, havia sacrifício, havia fidelidade, mais do que nunca. Por isso, houve no início da igreja, no princípio da igreja, a presença marcante de Deus com milagres sobrenaturais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, pois quanto mais houver a nossa vida, esse altar da oração, o altar do sacrifício, com certeza haverá a presença de Deus e o milagre do Senhor na nossa vida. Nós não podemos perder o altar da oração. Nós não podemos perder a comunhão com o Senhor. Você pode orar sentado, você pode orar deitado, você pode orar ajoelhado, você pode orar em pé, você pode orar dirigindo seu carro, você pode orar andando na rua, você pode orar em qualquer lugar, você pode estar no meio de uma multidão, todo mundo desligado, mas você pode estar orando e estar ligado com o Senhor naquela hora, porque a sua comunhão ninguém tira. Se você estiver ligado com Deus, você pode estar no meio de qualquer coisa, mas nada tira a sua comunhão com o Senhor, porque você vive em oração. É crente que tem altar, assim como Abraão. Abraão, aonde ele ia, ele levantava um altar, oferecia sacrifício e adorava a Deus. Mas eu estou em terra estranha, não importa, vou levantar um altar, oferecer sacrifício e orar a Deus. Então a comunhão de Abraão, ela nunca era quebrada, porque sempre ele tinha um altar, e o crente tem que ter o seu altar. Aleluia! Louvado seja Deus. Primeiro período, alva do dia, início da igreja, Pentecoste, poder, fogo, unção, glória, graça. Os crentes não podem perder as suas raízes. A igreja começou, foi no Pentecoste, então ela tem que continuar até hoje, é debaixo do fogo, debaixo da glória, debaixo da presença de Deus, debaixo da unção. As línguas estranhas, elas não podem parar, porque Deus nos deu o poder de falar em mistério, como uma graça dele sobre a nossa vida, e nós temos que continuar falando em língua estranha debaixo do poder e da unção de Deus. Aleluia! Primeira fase da igreja, alva do dia. Segunda fase da igreja, aqui já se trata do tempo de perseguição da igreja. Agora já vamos para Isaac. Período de Isaac. Isaac também tinha altar. Isaac também tinha tenda. Isaac também tinha poço. A tenda é o crescimento da igreja e o abrigo. Está protegida. Altar é a nossa comunhão e consagração. Isaac também vivia debaixo da unção, da consagração e da comunhão com Deus. Poço, trabalho. Isaac trabalhava, cavava, abria. O inimigo vinha e tampava os poços, fechava. Gênesis capítulo 26. Isaac abria, o inimigo fechava, mas ele estava trabalhando. Isaac lutava pelaquilo que era seu, mas os inimigos vinham para tampar, lutavam para fechar. Assim a igreja tem trabalhado, e sempre o inimigo tem tentado fechar o poço da igreja. Poço era onde ele tirava água. A água simboliza o Espírito Santo. Então sempre a igreja está cavando e o inimigo tentando fechar. Aleluia! Veja que por 3 vezes, em lugares diferentes, Isaac abria o poço e o inimigo fechava. Primeiro poço, Isaac deu o nome nele de Ezeque, contenda. Sempre está havendo uma contenda das forças do mal com a igreja. Toda época houve essa contenda. Em todo tempo houve essa contenda, desde o início da igreja. Eu vou mostrar para vocês.
até hoje. Segundo poço que Isaac abriu, ele chamou ele de Sitma, significa inimizade. Sempre está havendo essa inimizade do bem contra o mal, e tem que haver, o bem não tem que ter aliança com o mal. Quando você está passando essas tormentas, essas dificuldades, essas perseguições, lembra dos poços de Isaac. Terceiro poço, ele chamou de Reobote. Por que Reobote? Porque Isaac já estava vendo o que estaria acontecendo. Reobote significa alargamento. Diante a contenda, diante a inimizade, Isaac já estava tendo a visão: Deus vai me dar prosperidade, Deus vai alargar as minhas fronteiras, e Deus vai me fazer crescer. Não adianta tampar o buraco, não adianta tampar o meu poço, não adianta ser meu inimigo. Eu estou vendo que Deus vai alargar as minhas fronteiras, aleluia. Aí Isaac falou: esse agora vai chamar alargamento, Reobote. E ele continuou cavando, e o inimigo perseguindo. Por fim ele abriu mais um poço, e o inimigo tentou tampar o poço. Isaac falou: esse vai chamar Seba. O que é Seba, pastor? Isaac chamou ele o poço do juramento. Oh, aleluia! Se você está entendendo o que eu estou pregando, irmão, então vai dando glória aí, até calado, dentro do coração, diga glória, porque quanto mais tentar matar os teus sonhos, os teus poços, os teus projetos, o teu ministério, mais o Senhor vai acrescentar número à tua igreja. Pastor Nonato, pastor Carlos Arruda, meu amigo, quanto mais tentar impedir, o inimigo tentar impedir, pode ter certeza que Deus vai prosperar, Deus vai alargar, porque Deus tem juramento sobre a sua vida, Deus tem uma palavra de juramento sobre o teu ministério. Então olhe como Isaac, veja o que Isaac estava vendo. Pode tentar tampar o meu poço, mas Deus vai alargar, porque Ele tem juramento na minha vida. Aleluia. Período de Isaac é o segundo período. Primeiro período de Abraão, alva do dia. Segundo período, formosa como a lua brilha à noite. Então o período da escuridão, período de perseguição da igreja. A escuridão da noite foi a era sombria da igreja. Depois de 60 depois de Cristo, no período de Nero, 64, Nero incendiou a Roma, culpou os cristãos, moveu contra eles uma perseguição. Milhares de cristãos morreram naquela época, foram torturados, colocados em madeira, banhados com óleo e se tornavam como postes de iluminação nas ruas. Os cristãos eram vestidos de ovelha, lançados nas matas para os cachorros ferozes os perseguirem e os matarem. Foram jogados nas arenas, comidos por cães selvagens. Naquela época, os animais matavam os cristãos e comiam a sua carne diante dos olhos das pessoas. Em 67, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. 68, Paulo foi decapitado. Marcos foi arrastado nas ruas por cavalos, a sua carne viva até ser morto. Bartolomeu, tiraram dele a sua pele com ele vivo. Mateus sofreu martírio pela espada. Lucas foi enforcado em uma oliveira. André foi atravessado por uma lança. Matias foi apedrejado e depois ele foi enforcado. Domiciano, depois de Nero, perseguiu tantos cristãos. Depois da destruição de Roma, de Jerusalém, 70 depois de Cristo, que ele trouxe uma perseguição tão grande que por nada os cristãos eram mortos. Após ele, João foi lançado na ilha de Patmos, enquanto muitos morriam e eram sacrificados, e o povo pensando era o fim da igreja. João estava lá em Patmos tendo revelação da glória de Deus no céu. Não adianta tentar calar a igreja, não adianta matar o seu povo. De toda forma que eles tentaram, sempre a janela do céu vai estar aberta e Deus vai mostrar a sua glória para aquele que crê. Aleluia.
Trajano, em 98, crucificava e lançava os cristãos às feras. Adriano, em 117, o tanto que ele perseguiu a igreja, o tanto que ele matou cristãos, o tanto que ele fez o mal ao povo, ele morreu em agonia e gritava: quão horrível é procurar a morte e não encontrar. Aleluia! Oh, Deus é fiel com o seu povo. A Bíblia diz que os cristãos davam a vida, mas eles morriam glorificando o nome do Senhor. Nunca se esqueça de Estevão. Marco Aurélio, em 161, decapitava e lançava as feras. Severo, o grande imperador, em 193, foi tão cruel que ele foi chamado de anticristo. Houve um outro imperador chamado Décio, em 211, que as igrejas, quando ele via as igrejas cheias e os templos pagãos vazios, ele dava um certificado de liberdade aos que renunciavam a Cristo. Olha só o que nós estamos vendo. O tempo passou, a igreja ainda sofre essas perseguições. Nesse período de lua, depois de Diocleciano, depois de Constantino, parece que as coisas se acalmavam, mas as lutas continuaram, sempre os cristãos passando por perseguição. Segundo período da lua, período de Isaac. Já tentaram matar muitos cristãos na nossa era moderna. Na China comunista, muitos estão morrendo. Na nossa África, muitos cristãos ainda estão morrendo pela mão dos islâmicos, dos muçulmanos. Muitos estão perdendo a vida. Mas não se esqueça do último poço de Isaac, o poço do juramento. Deus fez uma promessa para a igreja, um juramento de Deus para a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então glorifique a Deus, exalte ao Senhor, porque mesmo que o inferno inteiro se levante contra a igreja, nesse período que nós estamos passando hoje, ninguém vai calar a igreja do Senhor. Eu não sei se isso aqui eu posso dizer que o que estamos vivendo agora é obra do diabo, porque pensaram: vamos fechar as igrejas, os crentes não vão mais adorar a Deus, agora nós vamos calar a boca da igreja. Mas olha o que está acontecendo, o povo está indo para a rua, as praças estão se enchendo, os crentes estão dobrando o joelho nas calçadas, nas portas das igrejas, e eles estão adorando, louvando, exaltando. Vamos fechar a igreja, o povo vai se parar. Oh, aleluia, como Deus é tremendo, como Deus é grande. Agora é que os crentes estão adorando, agora é que os crentes estão louvando, agora é que os crentes estão exaltando, nas casas, nas ruas, pela internet, em todos os lugares. Tentaram calar a boca da igreja, mas agora é que a igreja está crescendo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vi uma notícia que eu fiquei feliz. Será uma das Páscoas mais lindas da história, porque agora o povo não vai olhar para o ovinho, vai olhar para o nome de Jesus. Aleluia. Segundo período, perseguição, mas a igreja está crescendo e se multiplicando. Terceiro período, brilhante como o sol. Esse agora já é o período de Jacó. Primeiro, Abraão. Segundo, Isaac. Terceiro, Jacó. Nesse período, brilhante como o sol, período de Jacó, nós vamos observar que duas grandes coisas vão acontecer nesse período. As pessoas serão reveladas em meio ao nosso povo. Duas coisas vão acontecer. Jacó teve duas faces, e essas duas coisas vão acontecer nesse período de Jacó. Brilhante como o sol, e o último terrível como um exército com bandeira.
Nesse período brilhante como o sol, nós estamos no Jacó. Foi um movimento, depois da perseguição, que a igreja cresceu muito. E dentro desse grande crescimento da igreja, no meio pentecostal, surgiram muitas coisas. Veja, olhando para Jacó, ele enganou seu pai, ele enganou seu irmão. Jacó fugiu, sofreu. Nunca mais ele viu a mãe dele. A mãe dele morreu e ele não participou do enterro da sua mãe. Jacó foi enganado pelo seu tio Labão. 7 anos trabalhou para casar com uma, casou com a outra. Teve que trabalhar mais 7 anos para casar com a primeira que ele queria. Depois de 6 anos trabalhando para o seu tio, depois desses 14 anos, mais 6 anos ele trabalhando, 10 vezes Labão enganou Jacó com o salário. Ele não começou enganando, terminou sendo enganado. Quando ele saiu da casa de Labão, uma de suas esposas escondeu algo que era do seu tio. Foi enganado por ela também. Então ele trabalhou, foi enganado, casou sendo enganado, saiu também sendo enganado. Mas ele não começou enganando? O início dele não foi enganando? Vocês vão observar que Jacó não teve altar como seu pai Abraão. Jacó não teve tanto altar como seu pai Isaac. Teve muito trabalho, muita prosperidade, muita riqueza. Não teve muito sacrifício. Como seu pai Abraão, não. E nem o seu pai Isaac. Mas, sobretudo, Deus tinha promessa na vida de Jacó. Observe que, para que os irmãos entendam o que eu estou falando, a igreja tem promessa. Por isso estamos até hoje, diante a tanta coisa. Mas no nosso meio tem muito crente Jacó. Dizem ser o que não são, tentam enganar a igreja, tentam enganar o pastor, tentam enganar a Deus, vivem sem comunhão, vivem sem oração, vivem sem consagração. Jacó era rico quando deixou o seu tio. Há muitos que têm dinheiro, mas uma vida vazia. Sabem que estão usando uma máscara diante da sociedade. Eles têm bens, têm propriedades. Jacó saiu na casa de Labão com muita fazenda, muita riqueza. Mas dentro da alma, ele dizia, tem alguma coisa aqui que precisa ser mudado. Então não adianta ter propriedade, não adianta ter riqueza, não adianta ter nome, não adianta transparecer aquilo que não é. Usar uma maquiagem. A pessoa está mostrando ser o que ela não é. Esse é o período terceiro da igreja. Brilhante como o sol. Irmãos, nós estamos vendo isso. Igreja que tem tamanho, mas você entra lá dentro, participa do culto e sai de lá espirrando. Está tão fria que o lugar dela tinha que ser no Polo Norte. Preguei numa igreja há certo tempo, gritava, pulava, suava, rodava, falava em língua estranha. Saí de lá precisando ir para a farmácia comprar um remédio para gripe. Tão fria que o povo estava. Pastor parecia uma múmia. Parecia um Jacózão sentado na cadeira, com aquele terno lindo, brilhante, aquele sapato que parecia um espelho, mas não saía um glória da boca dele, não saía uma língua estranha, não falava um aleluia.
Tem muitos crentes Jacó que estão precisando de um renovo, estão precisando voltar a um tempo de oração, de comunhão. Estão precisando se encontrar com Deus, de ter uma mudança de vida. Jacó viu que tinha tudo, mas não tinha nada. Ele precisava de buscar ao Senhor. Então eu te digo nesta manhã, tem muitas pessoas que estão como Jacó, precisando ir para o Val de Jaboque, encontrar com o anjo, encontrar com Deus e fazer uma mudança, fazer uma restauração, fazer uma renovação, trazer para a sua vida algo novo, olhar para os bens que tem e dizer: isso aqui não é nada, isso aqui não é nada, porque eu preciso mais é de ter comunhão com Deus, é comunhão com Deus, é comunhão com o Senhor. Isso é maior e melhor do que qualquer outra coisa, é melhor do que o dinheiro, é melhor que a prata, é melhor que o ouro, é melhor do que tudo. Eu preciso encontrar com Deus. Aleluia, aleluia, oh aleluias. Degash kanda halabassúrias, oh aleluia. Oh meu Deus, como é bom sentir a presença do Senhor, aleluia. Nada é melhor do que isso, nada é melhor do que a presença de Deus. Oh meu Deus, eu escutei uma vez o pastor Doronel Camilo, numa das suas ministrações, que ele estava num litoral, pregando a palavra do Senhor, num congresso, e uma das pessoas ali o hospedando na casa dele, mostrou toda a fartura da casa, a despensa cheia, mostrou a lancha na beira do mar, mostrou os 3 carros na garagem, mostrou os quartos da casa, as 2 salas, a despensa, a cozinha, tudo, jet ski, e disse: pastor, olha tudo isso que Deus me deu, como é lindo. O pastor disse: é verdade, é lindo, como é lindo. Pastor, eu quero que o senhor ore a Deus, o senhor é um homem de oração, ora a Deus e pede a Ele para Jesus não voltar, porque eu não quero que Jesus volte não, eu quero usufruir disso daqui, eu quero aproveitar o máximo que eu puder disso daqui, eu quero gastar o meu dinheiro com isso daqui. Então pede para Jesus não voltar. Coração está preso na matéria, a pessoa prefere gastar a vida dele na matéria do que com Jesus no céu. Irmãos, quem disse isso? Maranata, ora vem Senhor Jesus, foi aquele que nos ensinou que é melhor a gente usufruir das coisas que estão lá no céu do que as coisas que estão aqui na terra. Tem muito crente que não tem coragem de fazer essa oração: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele está com medo até de encontrar com o Senhor. Meu Deus, coração preso na matéria, preso no físico, preso no material. Mas hoje, nessa manhã, eu quero te dizer: vamos encontrar com o Senhor, vamos encontrar com o Senhor. Não perca a sua comunhão com o Senhor, não deixe o teu altar ficar quebrado, não seja um Elias que vai consertar o altar dos outros, não. Conserta o teu altar, tenha o teu altar e clame a Deus, porque fogo vai descer. A igreja começou no Pentecoste, e a igreja verdadeira e poderosa que vai encontrar com Ele, que clama Maranata, é a igreja que tem fogo, é a igreja que tem unção, é a igreja que tem poder, é a igreja que tem língua estranha. Então glorifique ao Senhor comigo nesta manhã e diga: vem Senhor Jesus, que eu estou te esperando, aleluia, louvado seja Deus. Oh meu Deus, não perca a comunhão. Quarto período da igreja. Primeiro, alva como dia. Segundo, brilha como a lua à noite, formosa como a lua à noite. Terceira, brilhante como o sol. Quarto período, formidável como um exército com bandeira. Oh, que coisa linda! Que maravilha! Este é o nosso período. Porque aqui houve a mudança, meu irmão, de Jacó para Israel.
Depois que ele encontrou com o Senhor, e o Senhor lhe disse: tu não mais chamarás Jacó, o teu nome agora é Israel, pois lutaste com o Senhor e venceu. É o período da transformação. Esse é o período da igreja do arrebatamento. É o período do que se cumpre na boca do profeta Ezequiel, quando o Senhor procurava um homem para tapar as brechas. É o exército com bandeira que vai tampar essas brechas. É o período de marchar com a bandeira erguida e exaltando o nome de Jesus. Esse é o nosso período. É o período que nós estamos caminhando hoje de peito aberto, para que o mundo inteiro ouça a nossa voz, que o mundo todo veja a nossa cara e saiba que nós somos crentes, pentecostais, que balançamos a bandeira da vitória, que nós clamamos e dizemos com firmeza: o único Salvador é Jesus. Aleluia! Você pode procurar qualquer caminho, mas hoje todos estão vendo que o único caminho é aquele que está lá em Marcos 14. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Aleluia! Olha a audácia de Jesus em dizer: ninguém vem ao Pai se não for por mim. É o período que nós estamos vivendo agora, de balançar esta bandeira e profetizar o nome de Jesus. O mundo está clamando, o mundo está vendo, os presidentes dos países estão pondo o povo para orar no nome de Jesus. Então é o período da transformação. Só a Assembleia de Deus, fora Batista, fora as demais outras igrejas, só a Assembleia de Deus cresce todo ano mais de 15%. Nós somos hoje mais de 23 mil templos espalhados nesse mundo. Aleluia! Nós somos mais de 10 milhões, aleluia, de fiéis. Só de pentecostal, mais de 700 milhões pentecostais com a bandeira erguida e espalhada no mundo. Só os Estados Unidos são os mais numerosos, mas o Brasil não perde, porque nós somos um povo que, diante das lutas, estamos entre os primeiros pentecostais e cristãos no mundo que está espalhando essa palavra com poder. Lá fora eles olham para nós com inveja, porque lá fora eles estão vivendo muito o período de Jacó. Tem riqueza, tem dinheiro, tem muita coisa, mas não tem o Espírito Santo, não tem o Pentecoste. E hoje nós não temos muito dinheiro, nós não temos muita riqueza, mas uma coisa que nós não perdemos é o fogo do Espírito Santo, é o poder de Deus nas nossas igrejas. Você vai numa igrejinha pequena que não tem nada, uma caixinha de som, às vezes ali um ventilador, mas lá está o Espírito Santo e o povo falando em língua e a igreja sendo cheia do poder de Deus. Esse é o período da igreja que está com as bandeiras na mão e dando glória e exaltando o nome do Senhor. Nós estamos sendo até invejados por eles lá fora, que eles olham para nós e falam: nós não temos essa riqueza, nós não temos, quer dizer, nós temos riqueza, mas nós não temos esse poder, nós temos prosperidade, mas não temos essa unção, nós não temos o que eles têm, porque nós estamos dando lugar, é a presença, é o poder, é a graça, é a glória, é a majestade, é a unção de Deus na nossa vida, aleluia. Então você não pode perder esse Pentecostes que está dentro de você, irmão, aonde você estiver, não importa, se você for um crente de Deus mesmo, dá glória, aleluia, fala língua estranha, oh meu Deus, como é gostoso sentir a presença de Deus, aleluia. Tem que ter altar, tem que ter unção, tem que ter oração, sacrifício.
É terrível a igreja pelo poder de Deus que ela tem. Oh, meu Deus, dá vontade de falar língua estranha, irmão. Oh, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Transformação. Saiu do velho Jacó e agora é Israel. É essa igreja que vai encontrar com o Senhor. Mudança. Deus quer mudança. É isso que Deus quer na nossa vida. Mudança. Como eu disse para vocês, nesse período, brilhante como o sol, para terrível como o exército com bandeira, muita gente será revelada. Muitos que usavam de artimanhas para enganar a igreja, como Jacó enganou seu pai e seu irmão, serão revelados. Deus não deixa nada encoberto. Eu me lembro que em 95 estava num culto numa cidade, e o pregador disse: olha, aqui nessa igreja Deus está balançando a figueira, e nesta semana Deus vai revelar o fruto podre que está aqui dentro. Daquele jeito que ele falou, aconteceu. Obreiro em cima do altar, e estava enganando a sua esposa, o ministério e a igreja. Esta é a última hora. A igreja está sendo balançada. Muitos Jacó serão revelados. E muitos Israel vão aparecer balançando a bandeira e dando glória e exaltando o nome do Senhor, porque esse é o período da igreja que vai ser arrebatada, a igreja transformada, o povo lavado e remido no nome de Jesus, e esse povo é o povo que vai encontrar com o Senhor nos ares. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Eu estou falando, é no mundo todo. É no mundo todo. Vocês ainda vão ver muitos líderes que têm nome, mas está sendo um Jacó que vai ser revelado. Muitas pessoas que estão no nosso meio dizendo que é Israel, mas ainda é Jacó que vai ser revelado. E aí sim haverá transformação de caráter, de posição. E esses Israéis, esse povo, o Israel de Deus, é esse que vai ouvir o soar da trombeta e vai encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então eu estou pregando para vocês que estão me ouvindo aqui nessa manhã. Você é Israel, você é bênção, você é uma pessoa abençoada que vai em nome de Jesus Cristo dar fruto. Você vai pregar essa palavra como eu estou pregando, com autoridade. Não é ficar amaciando o coração das pessoas, não. Você vai pregar mesmo, é como um pastor prega. Você vai pregar mesmo com a autoridade de um pregador. Você vai falar, não é tampando o sol com a peneira, não. Você está vendo a pessoa em pecado e dizendo: tá tudo bem, tá não. Tem que consertar. Se você quer morar no céu, tem que ser como Israel. Você não pode ser como um Jacó, porque lá no céu não vai entrar Jacó, só vai entrar Israel. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus, Ele quer isso de nós, irmãos. Prega a verdade, fala a verdade. Prega a palavra do jeito que tem que ser pregada. Nós estamos pregando com diferenciação. Se a pessoa é rica, eu tenho que pregar com cuidado, senão ela não vai dar mais o dízimo. Então eu não posso falar que ela está em pecado. Tem que falar que ela está em pecado, porque senão você está cooperando, sendo omisso e deixando a pessoa ir para o inferno. É isso aí, pastor Wesley, se eu não me engano, está lá em Portugal, né, meu amigo? Tem que arrumar o altar para Deus descer. É isso mesmo, meu pastor. Tem muito crente que está com o altar quebrado. Aí tem que vir os Elias para consertar o altar que não era dele.
Elias estava consertando altar que não era dele. Era de um povo que estava compactuando com culto a Baal, com culto a Astarote. Você tem o seu altar. E a Bíblia diz: o fogo não se apagará. Tem muito crente que está com o altar apagado, com o fogo apagado, falta de lenha. Aí entra Isaac. Isaac cavava o poço, trabalho. O inimigo tampava, Isaac cavava de novo. Trabalho. Tem crente que não está indo trabalhar, ou seja, não está buscando lenha para pôr no altar. Se não tiver lenha, se não tiver madeira, o fogo apaga. Então a ordem era que o fogo não deveria se apagar do altar. Abraço, Francis, meu primo, Deus te abençoe, está lá em Uberlândia. Quando a igreja deixa o fogo apagar, irmãos, é isso que eu estou falando para vocês. Tem dinheiro, tem riqueza, tem beleza, tudo lindo, mas não tem Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele se manifesta no nosso meio e mostra que ele está conosco. Por isso que nós entendemos o simbolismo do Espírito Santo como fogo. O fogo queima, o fogo limpa, o fogo purifica, o fogo aquece. Aí você prega, e o povo não dá um aleluia, não dá um glória a Deus, não fala língua estranha, não diz nada. Por quê? Falta de lenha no altar. Então a igreja, a última que acabei de falar, esse último período terrível, como um exército com bandeiras, é esta igreja, a igreja do Pentecoste, a igreja do fogo, a igreja de Israel. Observa bem que o profeta Joel, ele disse assim, que nos últimos dias, no período dessa igreja, seria derramada sobre ela a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva também simboliza o Espírito Santo. É bênção. Isso é bênção. A chuva serôdia, ela vinha antes da colheita, e a temporã na colheita. Então, antes da igreja ser arrebatada, Deus vai derramar chuva de glória e de bênção sobre a igreja. Então Deus vai encher o seu povo, Deus vai encher o seu povo do Espírito Santo, que essa igreja vai crescer como um exército poderoso. E quando a igreja estiver cheia, poderosa, Deus vai derramar mais bênção, mais graça, mais glória, mais poder, mais milagre, mais batismo com o Espírito Santo, mais unção, mais vitória. E aí depois disso, oh, aleluia, a época da colheita, aí a igreja será tirada, e só vai subir, é o Israel. Se você é Israel, então dá glória, levante a sua mão aonde você está, glorifique o nome de Jesus, porque é esse Israel de Deus, é que vai subir dando glória, banhado nas águas, aleluia, de bênção do céu sobre a nossa vida. Eita glória, aleluia, Jesus, maravilha. Pai Senhor, Claudeir, Deus vai fazer milagre. É essa igreja. Aí o Jacó vai ficar. Aí esses Jacó que achava que ia, né? Vai ficar. Tem nome de crente, vai para os cultos, é filho de crente. Esse é o maior problema. É até filho de obreiro. Mas infelizmente, Deus não tem compromisso de uma forma coletiva com família. Cada um é responsável por sua vida. Cada um é responsável por sua salvação.
Então eu quero encerrar esta mensagem, nesta manhã, pedindo para vocês, continue sendo esse Israel que você é. Continue sendo esse homem de Deus, essa mulher de Deus que você é. Continue dando testemunho do nome do Senhor Jesus, ó, balançando a bandeira, terrível como um exército com bandeira. Bandeira de quê, irmão? Da vitória. Bandeira do nome de Jesus. Bandeira da tua fidelidade. E Deus vai te honrar onde você caminhar. Ok? Que Deus abençoe vocês muitíssimo. Eu vou pedir mais uma vez, compartilhe esta mensagem. Vocês compartilhem. E nós vamos estar ajudando outras pessoas e fortalecendo a fé. Ok? Agradeço a todos vocês, a irmã Marta, Uziel, nossa irmã Daniele, nosso irmão David, nosso pastor Wesley, pastor Carlos Arruda, nosso irmão Robson, sua esposa. Que Deus abençoe todos vocês que têm sempre cooperado conosco aqui, cultuando ao Senhor e adorando a Deus. Os demais que também têm nos ajudado, né? Que Deus os abençoe ricamente. Compartilhe essa mensagem. Talvez você conheça alguém que precisa ouvir uma palavra, né, para lhe ajudar. Vamos ajudar as pessoas. Nós queremos transformar de Jacó para Israel e encontrar com o Senhor. Vou repetir o que eu falei no começo. Teremos outra live quarta-feira e a outra sexta-feira com o tema: não troque tua vinha por uma horta. Uma palavra também muito forte. Então eu quero falar um pouco dela na quarta e terminar ela na sexta-feira, tá bom? É uma mensagem um pouco grande, por isso que eu quero dividir em duas partes, tá bom? Que Deus abençoe vocês, muito obrigado. Em nome de Jesus, que o Senhor os recompense por tudo. Vamos fazer uma oração? Eu quero orar também por nosso Brasil e pelos nossos irmãos que estão aí espalhados nesse mundão. Interceda, ore a Deus, ore por sua casa, sua família e conte com as nossas orações. Oh Senhor Deus, Tu és bom, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Oh Deus, aleluias, aleluias. Soberano Deus e Pai querido, nós te adoramos nesta manhã, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu peço a Ti, visita os corações dos Teus filhos, abençoa suas famílias, abençoa suas casas, abençoa o Teu povo. Meu Deus, abençoe cada um dos Teus servos.